Estamos de volta com o Roda Viva. Deputado, eu queria insistir um pouquinho mais nessa sua relação sui generis com o Arthur Lira, porque já depois do arranjo para o senhor ser o vice-presidente, ou durante, o senhor foi relator do projeto de lei da grilagem. E a sua versão a esse projeto era uma versão mais light, pactuada com um setor dos ambientalistas, que concordaram com ela. Ela não foi votada em 2020, mas passou agora em 2021, com algumas mudanças já tornando o texto menos palatável aos ambientalistas. E agora no Senado existe uma boa possibilidade de que o texto volte a ser o que era antes. Um texto muito do agrado da bancada ruralista, do setor do agronegócio. Isso não é bastante indicativo dessas concessões que o senhor faz nessa sua relação com o Arthur Lira, e não é contraditório com o seu papel aí na COP, por exemplo, de defensor das mudanças dos projetos ambientais, etc.? Em que lugar isso o coloca? Absolutamente, Vera. Primeiro é preciso fazer um resgate histórico. Quem me indicou para relatar essa matéria não foi o presidente Arthur Lira, foi o presidente Rodrigo Maia, que é absolutamente comprometido com essa pauta ambiental. Então é preciso fazer esse resgate. E ele não deixou votar em 2020 porque achou que a coisa estava meio caminhando para um negócio... Ele não deixou votar porque ele queria o meu relatório e a FPA não concordava com o meu relatório e eu não concordei em mudar. E ele é testemunha disso em qualquer momento. Então ele não deixou votar porque ele só queria votar se fosse o meu relatório. E a FPA não topava votar o meu relatório, justamente porque eu não cedi a certas pressões que eu achava indevida, como, por exemplo, aumentar o número de módulos fiscais. Sim. E aumentar o marco temporal. Eu quero aqui discordar de que o projeto de lei era o projeto de lei da grilagem. Da grilagem era a medida provisória apresentada pelo governo federal. O projeto de lei do deputado Zé Silva, com o meu relatório, pelo contrário, era o projeto de lei de combater a grilagem, de combater o desmatamento, mas era um projeto de lei capaz de enxergar aquele cidadão assentado pelo Estado brasileiro, lá no Apuí, município no sul do Amazonas, em que o Estado brasileiro, ele não foi só, o Estado brasileiro levou ele para lá, mandou ele produzir, dizendo que ia dar a ele assistência técnica, vicinal, crédito e regularização fundiária. E esqueceu ele lá. Esse cidadão está lá há 20, 30, 40 anos, produzindo, vivendo de uma forma muito limitada. 90% dos imóveis que seriam regularizados eram imóveis até um módulo fiscal, portanto, em módulos que são considerados minifúndios de pessoas pobres que vivem da terra, mas que não conseguem ter acesso ao crédito, não conseguem ter acesso à assistência técnica, não conseguem ter acesso a programas sociais e não conseguem passar a terra para os seus herdeiros. Esquecer isso é um equívoco grave com milhares de brasileiros que moram em regiões inóspitas e que alimentam e fazem a comida chegar na nossa mesa.